Fala pessoal, bom dia! Vamos lá para mais um giro de mercado. Hoje, dia 13 de abril, quinta-feira, encerrando aí a nossa semana, começou o giro de mercado, encerrando aí a nossa semana. Hoje sai o dado de PPI, ontem nós tivemos o dado de CPI, a gente já vai comentar um pouco mais sobre isso, e também a leitura da ata do FONC, que acabou jogando água no chope da galera, beleza? Bom, antes da gente começar o nosso giro de mercado, a gente vai deixar aquele recado para você que ainda não é inscrito no canal. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, dê aquele like e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos que querem um Morning Call com fatos e dados sem viés. Beleza? Bom, olhando o mundo ele está sem uma direção única, ou seja, as bolsas, né, em cada um dos continentes. Então, quando a gente olha Ásia e Pacífico, está sem uma direção única. Quando a gente olha a Europa, também sem uma direção única. O que seria isso? A bolsa, deixar aqui para vocês fazer a leitura específica para vocês. A gente tem ali Xangai caindo 0,27, mas nós temos Hang Seng em Hong Kong subindo 0,17, neutro. Nós temos Nikkei no Japão e Kospi da Coreia subindo, né, 0,26 e 0,43 respectivamente. E nós temos a Austrália aí caindo 0,27, ou seja, as bolsas na Ásia e Pacífico não têm uma direção única, não tem todo mundo negativo nem todo mundo positivo. Então está muito focado basicamente em cada um dos países em cima das suas economias, beleza? Na Europa também não é diferente, a Europa também nós temos ali o Eurostoxx 0,28%, quase que engatando ali uma alta, né? Ficando um pouco mais acima de 0,30, que aí engataria uma alta, que aí o Eurostoxx seria como se fosse o S&P 500 e o nosso Ibovão aqui da massa, aqui, mas só aqui no sentido europeu, certo? E nós temos ali FTSE 100, que é do Reino Unido, praticamente no 0 a 0, o DAX da Alemanha também no 0 a 0, mas nós temos o CAC da França subindo aí quase que 1%, e o restante, Espanha e Itália, caindo, cedendo ali basicamente levemente negativo, beleza? Quando a gente olha as commodities no mundo, minério, petróleo, ouro e as commodities agrícolas, a gente tem uma força, né, por parte dos metais preciosos ali, então ganha um pouco mais de força, o ouro subindo, o cobre, prata. Agora, e as commodities agrícolas também, a gente tem ali uma boa parte subindo, tanto o milho, soja subindo bem. Agora, quando se trata do minério de ferro, o minério sofre um pouco mais, o minério está caindo 3%, que pode impactar na nossa querida Vale aqui no Brasil, beleza? O petróleo está aí cedendo quase que 0,3 de queda, né? Mas continua acima dos seus $83, o WTI. Então isso ainda pode deixar a nossa querida Petro num campo neutro, né? Não deve subir tanto assim, mas depois a gente vai comentar um pouco mais sobre isso, beleza? Todo mundo está assim nesse campo neutro devido à questão, devido à questão da ata do FONC, que acabou não caindo muito bem na leitura dos investidores. Saiu o CPI no início da manhã, então o CPI ele veio basicamente em linha, o núcleo. Quando a gente olha o CPI, tanto de março, o mensal, quanto o anual, ele vem abaixo do esperado e abaixo da leitura anterior, certo? Sendo que isso foi muito impactado pelo setor de petróleo, setor de energia, onde a cotação do petróleo estava mais baixa no mês de março. Todos os outros setores tiveram alta, parte de imóveis, carros, todos os outros setores da economia ali, na leitura para a inflação norte-americana, vieram numa cotação acima do esperado. Então, vieram ainda mostrando uma subida nos preços. Então, isso acaba mostrando, quando depois você começa a fazer a leitura da inflação, vê que, como o petróleo subindo agora, pode ser que essa inflação, essa cedida, não seja perene, né? Não esteja realmente num caminho de uma queda de inflação, que isso vai impactar na decisão da tomada de subida ou não da taxa de juros norte-americana. Beleza? Bom, logo em seguida, vamos botar assim na parte da tarde, nós tivemos a leitura a divulgação da ata do FONC, onde ali que deu uma preocupação para os investidores, aonde o Fed menciona que
possivelmente esse ano os Estados Unidos pode chegar numa leve recessão depois dessa crise bancária. Então, aumenta a tensão para os investidores norte-americanos e para os investidores globais, porque se os Estados Unidos entrar numa recessão, a gente precisa entender que grau seria dessa recessão e como impactaria no restante dos mercados, beleza? Quando a gente olha isso, a atenção dos investidores voltam para o PPI, que já estavam ali, né, que sai hoje de manhã, né, que é o índice de preço do atacado, no caso, é o índice de preço para o produtor, que isso vira preço, né, o aumento de custo acaba virando o preço, o consumidor vai pagar por isso, que vai impactar no CPI, certo? E nós temos também a divulgação, o início da divulgação dos balanços das empresas norte-americanas, que vai começar agora na sexta-feira, aonde todo mundo vai ficar esperando os dados de divulgação do resultado dos principais bancos, né? Ainda mais ali o Wells Fargo, o JP Morgan, o Citigroup. Para quê? Para entender como é que está a saúde financeira dos bancos. Por quê? Essa recessão, essa leve recessão que foi mencionada na ata, seria pós-crise financeira, pós-crise bancária. Então, toda atenção aos ativos que a gente tem aí na carteira, que são dolarizados, os ativos dolarizados. Então, quem está aí com IVVB 11, Nasdaq 11, entre outros ativos, beleza? Bom, falando aí do nosso Ibovão da Massa, vou colocar aqui na tela o nosso Ibovespa. E a gente vai comentar um pouco aí que ficou acima acima ali do 0 a 0, ficou quase que 1%, chegou a ficar acima de 1%, mas depois devolveu um pouco mais os seus ganhos, né? Ainda mais porque a nossa querida Vale apanhou e apanhou bem ontem, né? Cedendo aí na casa de uns 2%. Vamos colocar aqui deixa eu tentar organizar aqui para não ficar pronto. Bom, nós vemos aqui o setor financeiro subindo forte, né? Então, Petrobras, ó, Banco do Brasil subindo aí na casa de quase 7%. Então, quem estava com o Banco do Brasil ali na carteira, então estourou o champanhe. B3 também subindo quase que 2%. Beleza? Somente aqui o nosso Bradescão da Massa e Santander no campo negativo. Agora, quando a gente vem aqui para os materiais básicos, porque a commodity ainda pesa bastante no Ibovespa, ainda mais a querida Vale, que pesa na casa de uns 15% aí do nosso Ibovão, caindo 2%, acompanhando a queda forte do minério. Hoje pode ser que a Vale continue essa queda, devido à queda do minério lá fora. O minério cai 3%. Ontem a Vale cedeu 2%, depois de um ganho aí de uns 5% no dia anterior, com o minério caindo 1%. Hoje o minério cai 3%. Então pode ser que a gente tenha aí uma Vale cedendo um pouco mais, beleza? Não só ela, quanto os materiais básicos, então pressionando, né, um pouco mais aí o nosso Ibovão da Massa, que chegou a bater na linha aqui, né, na média móvel de 200 e retomou. Tem espaço aqui para uma cedida? Tem espaço para uma cedida e ainda tem motivos para isso, né? Até porque a nossa agenda é bem vazia, não tem muita coisa, o que pode acontecer é simplesmente notícias sobre o arcabouço fiscal. Em relação a isso, nós só tivemos ontem o PT continuando aquela crítica em cima do Campos Neto, do Banco Central, querendo subir a meta de inflação para forçar uma queda da taxa de juros. Campos Neto continua com a sua equipe mencionando que será técnico. Apesar de ter uma leitura da inflação para baixo, o IPCA veio para baixo, os dados ainda precisam ser melhor digeridos para poder indicar que sim ou não para uma subida, manutenção ou uma queda da taxa de juros, beleza? E com isso, com a taxa de juros alta, a inflação caindo, a nossa taxa real absurda, né? Está alta pra caramba. Isso começa a trazer dólar para cá e é o que faz com que a nossa doleta acabe cedendo e cedendo bem, né? Então nós ficamos aí abaixo dos R$5, fechando aí numa cotação de 4,93, vamos colocar assim, o dólar futuro. Então isso pode dar continuidade nesse dólar para baixo. Então já tem analista falando ali na casa de 4,60 o dólar, 4,70, que se fizer a conta realmente seria esse preço. Então ainda tem espaço para esse dólar ceder um pouco mais,
mas nada cai em linha reta. Então, pode ser que quem esteja vendido ali nos R$ 5, pode ser que recompre um pouco, bote um pouco no bolso, para aí sim o dólar voltar à sua trajetória de queda. Beleza? Bom, para hoje, agora vamos falar aqui da nossa agenda. Hoje nós temos o PPI, que é a inflação, né, do preço ao produtor, então é o preço do atacado. Se vier alto, isso pode indicar que o CPI virá um pouco mais alto, ainda mais que o petróleo, a cotação está acima, beleza? Nós temos os pedidos iniciais de seguro-desemprego aqui, então é bom também acompanhar. E mais nada, vamos colocar assim, não tem mais nada ali, porque se a gente tirar aqui os fatos que são abaixo, não tem mais nada ali. Então é basicamente PPI e pedidos iniciais de seguro-desemprego. Beleza? Então, deixa eu voltar aqui para o meu rostinho lindo. Esse é o giro de mercado de hoje, muita atenção. Então hoje a gente pode ter um Ibovão da massa não tão positivo assim, até porque o minério de ferro cai forte, o petróleo está levemente negativo e todo mundo ainda pensando nessa recessão norte-americana, essa leve recessão. Então, como o mundo hoje, e até a gente aqui, que não tem tantos fatores assim que podem movimentar o nosso mercado, pode ser que o Ibovão da massa siga o humor do exterior, beleza? Então, a gente tem aí um dia mais neutro do que para positivo, beleza? Então, forte abraço, pessoal, muita atenção com o capital de vocês e fiquem ligados nos dados e até amanhã com mais giro de mercado. Valeu!